Emanuel é o Deus conosco e por isso nós baseamos a nossa igreja em 3 pilares. Discipulado, o Deus que deixou a sua palavra para nós e ele se revela a nós através da sua palavra e a palavra que nos transforma. Comunhão, nós queremos ser uma igreja que ama uns aos outros, que se preocupa com as necessidades uns dos outros, que vive de fato aquilo que a Bíblia fala sobre uns aos outros, que é amar, perdoar, servir. É isso que nós queremos ser, uma igreja que vive comunhão. E missão é exatamente o entendimento que todos nós temos uma missão aqui nesse mundo, que é proclamar o amor de Deus para todas as pessoas. Nós somos a Igreja Presbiteriana Emanuel em Porto São Luís. Porque como igreja nós aprendemos a Tua palavra, como igreja nós proclamamos e confessamos o Senhor. E nesse sentido, ó Pai, é que os dízimos são alocados de maneira para que tudo isso aconteça, para que tudo possa transcorrer de maneira para o louvor e glória do Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos desejo de servir através desses dízimos e das ofertas. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, graça e paz a todos. Vocês podem se assentar. Boa noite, gente. Vocês estão bem, não? Graças a Deus. Muito bom a gente poder cantar da fidelidade de Deus, né? Cantar da bondade de Deus o tempo todo. Como é maravilhoso isso, porque a gente se constrange em ver o quanto a gente é pequeno. A gente se constrange em ver o quanto a gente é fraco. Enquanto a gente não pode nada, não consegue nada, se não for o amor, a misericórdia, a bondade, a fidelidade, todas as características do ser de Deus. Então, como é bom isso, irmãos, como é maravilhoso, né? Muito bem, eu estou compartilhando com vocês uma nova série intitulada Atos, pensando no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Eu vou estar fazendo uma exposição do livro de Atos aqui, e certamente não vai dar para a gente ler versículo por versículo, não é? Talvez explorar com muito detalhe todos os capítulos de Atos, porque tenha certeza disso, a gente passaria aqui mais de um ano só estudando Atos dos Apóstolos, se nós fôssemos fazer isso, tá bom? Mas eu quero me deter, eu quero expor o texto sagrado em alguns textos chaves do livro de Atos dos Apóstolos, para trazer uma reflexão para a nossa vida. E a pergunta que eu queria levar você a refletir é: por que estudar o livro de Atos dos Apóstolos? Qual o objetivo de estudar o livro de Atos dos Apóstolos? Eu já falei milhares de vezes aqui para vocês, muitas vezes mesmo, que eu amo esse livro, eu amo estudar Atos, mas o motivo principal não é esse. O motivo principal é porque nós estamos plantando uma igreja em Porto São Luís. Nós estamos iniciando uma igreja em Porto São Luís. É um trabalho novo. Maio, mais ou menos, em meados de maio do ano passado, começou os trabalhos nos lares a cada 15 dias, se estendeu até dezembro, né? Vocês lembram disso? E em dezembro nós iniciamos o primeiro culto público, que era na Christ the King, né? Numa outra região. E aí então eu assumi esse projeto em janeiro, né? Junto com a igreja de Boca Raton, e nós estamos aqui com o propósito de plantar uma igreja juntos, uma igreja saudável juntos. E aí, o objetivo então de ler Atos é por causa disso, sabe por quê? Porque Atos dos Apóstolos trata exatamente sobre o início de uma igreja, o começo da igreja primitiva. Jesus é assunto aos céus, ele sobe para o Pai, ele ressuscita e volta para Deus, e ali então ele deixa uma ordem para que o seu povo seja testemunha. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda hoje. E aí, depois disso, dá-se início, começa com 120 pessoas reunidos, né, ali buscando a presença de Deus. O Espírito Santo vem sob promessa, e ali dá-se início à igreja de Atos dos Apóstolos. E o que eu quero destacar no livro de Atos era como essa igreja vivia,
como essa igreja que iniciou em Atos dos Apóstolos, como eles viviam e como essa igreja se multiplicava, tá bom? E aí então eu quero muito mesmo, não porque essa igreja é uma igreja perfeita, por favor, entenda isso, não porque essa igreja era uma igreja que não tinha pecado, né? Não era isso, era uma igreja falha como nós, mas eu quero muito que essa igreja se assemelhe à igreja primitiva, a igreja do primeiro século do cristianismo, ali depois que Jesus é assunto aos céus. A gente vê características na vida dessa igreja, características saudáveis, que gostaria muito, eu como pastor gostaria muito de ver nessa igreja, tá bom? Rapidamente eu quero só lembrar a vocês o autor de Atos dos Apóstolos, quem escreveu, para quem ele escreveu e o que é que realmente o livro trata, tá bom? Então, bem rapidamente, quem escreveu Atos dos Apóstolos, eu já dei uma palhinha na semana passada, foi o evangelista Lucas. Lucas, o médico citado por Paulo como médico amado, companheiro de Paulo de ministério, há um comum acordo, não existe discordância nisso. Lucas, o mesmo que escreveu o segundo evangelho, é o mesmo que escreve o livro de Atos dos Apóstolos, ok? O evangelho de Lucas e o evangelho de Atos, na verdade, eles são um só livro, um só projeto de livro de escrita, tá bom? E depois ele foi dividido para que pudesse então ficar os 4 evangelhos na sequência juntos, mas Lucas, na verdade, Atos dos Apóstolos, ele continua o evangelho de Lucas, tá bom? O livro foi endereçado, só para também trazer o conhecimento de vocês, a uma pessoa chamada Teófilo, e há uma grande discussão aqui, se Teófilo de fato era uma pessoa, ou Teófilo é um termo genérico para tratar de várias pessoas, ok? Ou seja, Teófilo de fato era uma pessoa, ou Teófilo era um grupo de pessoas. Por que isso? Porque essa discussão que existe em relação a para quem Lucas escreveu essa carta, porque a palavra Teófilo, vamos começar por isso, a palavra Teo, Deus, e Filéu, né, ou Philo, no grego, significa amigo, ou seja, amigo de Deus, então, ou também querido de Deus. Então há um entendimento de alguns historiadores, alguns estudiosos das Escrituras Sagradas, que na verdade Lucas não estava escrevendo para uma pessoa específica, Lucas estava escrevendo para a igreja espalhada por todos os lugares, para um grupo de pessoas que era chamado o povo de Deus, né? Os amigos de Deus, ok? Mas existe uma outra linha que entende o seguinte: o fato de antes de Lucas vir a expressão excelentíssimo Teófilo, tanto no primeiro capítulo de Lucas quanto no primeiro capítulo de Atos, essa expressão excelentíssimo, ela era dada a pessoa especificamente, e principalmente ela era dada a pessoas de nobreza, a reis, a príncipes, gente do alto escalão do governo. Ou seja, então alguns defendem a ideia de que Lucas foi escrito para uma pessoa assim, e não uma pessoa chamada Teófilo, e não um grupo de pessoas. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso não vai interferir em nada, é somente para o conhecimento de vocês, na teologia do texto, na historicidade do texto, é apenas para que você entenda o texto que eu estou expondo aqui para vocês, tá bom? Quando a gente chegar no céu, a gente faz assim, a gente pergunta a Lucas, diz: Lucas, você realmente escreveu para quem? Né? Para quem você endereçou essa carta aí, tá bom? Mas, na semana passada, eu comecei então falando no capítulo 1, versículos de 1 a 11, e eu comecei falando a respeito das coisas que Jesus, Lucas fala isso, né, nesse primeiro momento, ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, falando das coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar, depois de ter dado um novo mandamento, ele foi assunto aos céus. Ou seja, Lucas então está dizendo que ele escreveu um livro antes, falando das coisas que Jesus começou a fazer, que Jesus ensinou, ou seja, narrando tudo sobre Jesus. E aí então, na semana passada eu falei sobre os atos do Filho. Hoje eu quero conversar com vocês, você vai perceber que a partir do versículo 26 do primeiro capítulo, até o final de Atos dos Apóstolos, você vai perceber claramente
porque Atos trata dos atos do Espírito Santo e dos atos da igreja, ou seja, dos apóstolos, dos discípulos, da igreja primitiva, né? Então hoje eu quero me dedicar no capítulo 1 e 2 falando sobre os atos do Espírito Santo. Você já ouviu pregação sobre o Espírito Santo? Sim ou não? Quem aqui já ouviu pregação sobre o Espírito Santo? É raro, né? Não, fala sério. É raro ou não é? É muito difícil a gente ouvir uma pregação falando, tratando. Pode baixar só um pouquinho, acho que está dando uma microfonia aí. Ok, melhorou. É muito difícil a gente ouvir uma pregação falando sobre o Espírito Santo. Mas eu não podia deixar, eu queria já pular para o capítulo 2 e falar sobre a igreja, mas eu não podia deixar de falar, porque Atos também pode ser intitulado Atos do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então eu vou estar lendo os capítulo 1 e 2, mas inicialmente apenas o versículo 38 e 39 do capítulo 2. Então deixe sua Bíblia aberta, por favor. Atos capítulo 2, 32, 38 e 39. Muito bem, diz assim então, Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Olha lá, começa a falar do Espírito Santo. Pois a promessa é para quem? Para vocês e para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Tá bom? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai amado, nós estamos na Tua presença agora e nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, juntos como Teu povo, como Teus servos, que o Senhor fale conosco. Ó Deus, me usa como um instrumento Teu, me usa como um homem capaz de falar aquilo que vem do Senhor e não de mim mesmo. Que tudo aquilo, ó Deus, que eu preparei, tudo aquilo que eu me dediquei, que eu estudei, que eu me coloquei diante do Senhor, ó Deus, seja o Senhor quem fala, seja o Senhor quem trate com nossas vidas, com nossas almas, e a gente saia daqui, meu Deus, edificados para a honra e para a glória do Senhor. Essa é a minha oração, meu Deus. Me usa como um servo, me usa como instrumento Teu, e que o Teu nome seja exaltado sempre na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém. Muito bem, hoje a Igreja Presbiteriana está comemorando mais um ano, né? Acho que até foi a Cláudia, não foi, Cláudia, que colocou lá no grupo um histórico sobre o aniversário, né, da nossa igreja, 167, é isso? 164 anos da IPB, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando um homem chamado Ashbel Green Simonton, ele saiu desse país, dos Estados Unidos, e um pouco antes tinha chegado ao Brasil um outro homem de Deus chamado Albert Calley, que fundou a igreja congregacional. O Simonton também chegou pouco tempo no Brasil, e ali ele foi um grande homem de Deus usado em tão pouco tempo para iniciar no Brasil o que se chama Igreja Evangélica Brasileira. As duas primeiras denominações cristãs evangélicas no Brasil são as igrejas presbiterianas e as igrejas congregacionais, né? Eles chegaram, tanto Albert Calley quanto Simonton, Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil mais ou menos no mesmo período, e eles saíram daqui impactados por Deus, impactados pelas missões, com dificuldade de aprendizado da língua. Logo, irmãos, surgiu um presbitério, logo, em pouco tempo mesmo, né, em 7 anos de ministério, surgiu o presbitério, surgiu um sínodo, surgiu uma igreja no Rio de Janeiro, que é a Catedral do Rio de Janeiro, que está até hoje. E Deus usou esse homem, os atos dele, preste bem atenção nisso, os atos dele ficaram para a história, e hoje a gente comemora 164 anos dos atos daquele homem. Mas preste bem atenção, os atos dele foi impulsionado pelos atos do Espírito Santo de Deus. Quem fez Simonton entender o Evangelho, conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ir para um seminário e chegar depois de um tempo, ir ao Brasil, foi nada mais e nada menos do que um impulsionamento do Espírito Santo de Deus na vida dele. E isso está na história
bíblica na história da igreja, não somente com esses homens, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muitos atos, irmãos, que chamam a nossa atenção, né? Porque a palavra ato tem a ver com atitude, tem a ver com ação, tem a ver com aquilo que você faz. E a gente olha para a Bíblia e a gente vê muitas ações. A gente pode lembrar, por exemplo, de Noé construindo uma arca, num momento, eu preguei até um tempo desse aqui atrás sobre isso, num momento em que nunca choveu na terra, loucura. A gente pode lembrar da ação, por exemplo, do ato de Abraão em obediência a Deus, em sacrificar o seu próprio filho. Isso chama a sua atenção ou não chama? Você teria coragem de entregar o seu próprio filho, sacrificá-lo, matá-lo, porque Deus tinha pedido? E Deus não permitiu que isso acontecesse, não é? Deus não permitiu. A gente pode lembrar, por exemplo, do ato de Esaú perdoando Jacó em ter traído o irmão, em ter pego o direito de primogenitura dele. Gente, são tantos textos, eu poderia passar aqui a noite relatando, lembrar de Sadraque, Mesaque, Abidinego, de Daniel, o profeta, que tiveram que ir para uma fornalha, tiveram que ir para uma cova de leão. Ele teve que ir para a cova do leão, por quê? Porque não negou o seu Deus. A gente pode lembrar dos apóstolos, irmãos, os atos dos apóstolos, Pedro e João sendo maltratados, chicoteados, e ele disse: primeiro importa obedecer a Deus do que? Aos homens. E a história continua, Hudson Taylor, Simon e tantos outros homens que tiveram atitudes de obediência a Deus, sabe? E isso é nada mais, nada menos que um impulsionamento, né, que Deus dá através do Espírito Santo. Todas essas pessoas receberam uma capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. E é sobre isso então que eu quero conversar com você hoje. Eu quero começar no capítulo 1, versículos de 1 a 4, só lembrar para vocês que Jesus naquele momento ali, ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, né, aos apóstolos, e aí ele começa, diz o texto lá de Atos, no capítulo 1, versículos de 1 a 4, que ele começa a falar das coisas concernentes ao reino de Deus para os seus discípulos, depois de ter ressuscitado, ok? No versículo 4, ele então começa a falar já do Espírito Santo de Deus, e aí a gente já começa a ver o primeiro ato do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é o primeiro ato do Espírito Santo de Deus? É o ato de batizar a igreja. Deixa eu explicar isso para você. O primeiro ato do Espírito Santo de Deus é o ato de batizar a igreja. Versículos de 1 a 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, o qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o texto vai deixar claro para nós que o batismo de João era um batismo visível, tá certo? Era um batismo com água, que vinha confirmar a fé lá de Abraão, mas principalmente a fé no Cristo que havia de vir. E o Cristo veio, e o Cristo estava entre nós, e o Cristo ressuscita, e o Cristo volta para Deus. E agora, antes de voltar para Deus, ele está dizendo assim: gente, eu ressuscitei, agora eu quero dizer uma coisa para vocês: esperem, não saiam de Jerusalém, porque a promessa que foi dada ao profeta Joel, ela vai chegar. E aquilo que eu falei para vocês lá em João capítulo 10, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, ele vai vir, o Espírito Santo vai entrar em vocês, vocês serão batizados. A palavra batizar é mergulhar em, ou seja, o Espírito Santo vai mergulhar na sua vida. O Espírito Santo vai entrar na vida da igreja de uma vez por todas. E aí, meus amados irmãos, alguns interpretam esse texto como um segundo batismo, né, do Espírito Santo. Nós de igreja reformada não entendemos dessa forma, ok? Nós interpretamos o texto de uma forma completamente diferente. Nós entendemos que o batismo que se trata aqui no texto é exatamente a tua conversão, é a minha conversão. No momento em que eu digo: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu não mereço nada, absolutamente nada, que minha sentença, a minha condenação era estar na eternidade longe do Senhor. Nessa hora, o Espírito Santo entra na sua vida, e isso é de uma vez por todas, porque Deus não é Deus de mentira, Deus não é Deus de vai e vem,
Deus não é Deus que diz uma coisa e depois ele volta atrás no que ele diz. Deus é Deus de uma só palavra: eu lhes dou a vida eterna e jamais arrebatarão das minhas mãos. Jamais. Esse é o Deus que nós cremos. Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, queridos. E aí, muitos entendem dessa forma, né? O batismo é uma segunda bênção. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque isso é um assunto para discipulado, é um assunto para estudo bíblico, senão a gente vai tomar muito tempo agora aqui. Mas nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo é quando ele mergulha na sua vida, você se converte, e aí então você tem o batismo do João. Qual era o batismo do João? O batismo do João era a confirmação de que você de fato entendeu Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. E a prática neotestamentária, a prática do Novo Testamento, substituindo a circuncisão do pacto da graça, passa então a batizar com o batismo de João. Ou seja, é um símbolo de purificação, é um símbolo ali de dizer assim: você faz parte da família de Deus, a família na fé. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 1, 13 e 14, ele diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. É um selo. Esse selo Deus marca e Deus não tira esse selo. Naquela época, essa expressão aqui, Paulo está relembrando o contexto de que quando você pegava o animal, o dono, e até hoje alguns ainda fazem isso, hoje é mais difícil, mas fazia antigamente, não sei se vocês lembram, pegava lá o brasão da fazenda e você colocava no animal quente, e ali então aquele animal estava sendo marcado, estava dizendo: esse animal é meu, esse animal ninguém toma, esse animal ninguém tira, porque eu comprei esse animal. É disso que Paulo está tratando. Ele está dizendo: quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados pelo Espírito Santo de Deus, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Agora, lá em Efésios capítulo 4, de 4 a 6, o apóstolo Paulo também diz assim: há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só o quê? Batismo. Não existe mais de um batismo, irmão. O batismo com o Espírito Santo é a tua conversão, e o batismo com água, ele é um complemento da tua conversão, dizendo assim, relembrando o pacto da graça lá em Abraão: você agora faz parte do povo de Deus, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Que maravilha! Você já parou para pensar a bênção disso, irmãos? O quanto isso é maravilhoso. Você é filho de Deus, e o diabo não toca, o inimigo não tira aquilo que Deus te deu de tão precioso, nem você mesmo consegue. A graça de Deus se manifestou na sua vida de forma amorosa, misericordiosa, e Ele te deu o Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro ato. Se você ainda não entendeu isso, eu quero convidar você, em nome de Jesus, talvez as pessoas que estão assistindo a gente pela internet também, a entender isso, a dizer: Espírito Santo de Deus, entra na minha vida de uma vez por todas, me sela. Eu quero ser teu, eu quero ser teu filho. Não basta vir à igreja, não basta estar todo domingo cantando, levantando a mão. Deus quer de nós um compromisso profundo com Ele, um relacionamento profundo com Ele. Porque muitos estão, às vezes, dentro das igrejas e nunca tiveram um encontro real com Cristo, e nunca foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o próprio apóstolo Paulo também diz assim: o próprio Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, o primeiro ato do Espírito Santo é exatamente entrar na sua vida, mergulhar na sua vida, é o batismo do Espírito Santo, é esse. Mas há um segundo ato do Espírito Santo aqui no texto,
do capítulo 1 e 2 ainda. É o ato de capacitar a igreja para poder ser testemunha, para poder testemunhar. Agora está no versículo 8 do capítulo 1, olha lá, diz assim: mas receberão o poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o segundo ato do Espírito Santo que eu estou tentando mostrar aqui para você agora, que eu vou tentar mostrar para você e fazer você entender, é que você vai receber um poder de Deus. Quando você é batizado pelo Espírito, você recebe o poder do Espírito para ser testemunha. E aí o versículo 8 vai mostrar isso para a gente. Os versículos de 6 a 7, voltando um pouquinho antes, Jesus fala que para eles esperarem em Jerusalém a descida do Espírito Santo, né? E eles fazem uma pergunta, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. Está lá, versículos 6 e 7, a pergunta é assim: vai ser esse o tempo que Israel vai ser restaurado? Israel vai ser restaurado nesse tempo? Essa era uma pergunta nacionalista. Sabe por quê? Porque o povo de Israel até hoje espera um novo Davi, espera um novo rei, espera o Messias. É uma pergunta nacionalista porque era um povo que sempre foi subjugado a outros povos, e eles esperavam um grande rei que libertasse eles disso. Eles estavam agora nesse momento subjugados a Roma, e eles queriam então que surgisse um Davi, um grande rei, para libertar eles da política. Jesus não estava falando disso. Jesus estava dizendo a eles assim: não compete a vocês saber dias ou época do que o Senhor reservou para vocês. Aí agora Jesus diz: mas vocês vão receber um poder. Vocês vão receber um poder que não é humano, não é físico, não é de homens, não é de reis, não é de príncipes. Esse poder é dado pelo Espírito Santo de Deus, para vocês serem testemunhas. Você crê nisso? Você crê que você tem o poder do Espírito Santo em você? Alguém pode dizer assim: eita, presbiteriano falando de uma coisa dessa? Nós cremos nisso. Nós cremos no poder de Deus. Nós cremos no poder do Evangelho. O poder de Deus para transformar as pessoas. Nós cremos, e o Espírito Santo te deu esse poder. A palavra no grego para poder aqui é a palavra dínamos, que dá origem à palavra dinamite. Explosão, estrondo, força para destruir qualquer coisa, qualquer barreira. Então vocês vão receber uma dinamite dentro de vocês, vocês vão receber um poder grande dentro de vocês. E esse poder, ele só está naqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Esse poder só está naqueles que o Espírito Santo mergulhou na vida e entrou na minha e na sua vida, e aí então nós temos o poder de Deus sobre nós. Isso acontece quando eu digo: Jesus, mais uma vez vou repetir, entra na minha vida, muda meu coração, muda minha alma. Eu não quero ser um religioso, eu quero ser um homem transformado, uma mulher transformada. Eu quero ser um servo do Senhor de verdade. Eu quero ler a Tua palavra, eu quero orar, eu quero buscar a Tua presença. Aquilo que eu fazia eu não quero fazer mais, eu quero mudar de vida. Aí o Espírito Santo vem e mergulha em você. Quando isso acontece, diz o texto em seguida, você recebe o poder do Espírito Santo de Deus. Mas fala sério, vamos pensar aqui uma coisa comigo. Não sei se eu estou errado no que eu vou dizer, se você pensa diferente, mas a impressão que eu tenho é que normalmente, tá? As pessoas, elas gostam da primeira parte do versículo. Normalmente nós gostamos da primeira parte do versículo: mas recebereis o poder, e fica só nisso. Então há muitas igrejas focadas em poder, em curas, em milagres, em maravilhas, em sinais, em prodígios, e é poder, e é poder, e é poder. Mas a gente esquece o complemento do versículo. Queremos ter poder para que a gente ore e pessoas sejam curadas, sim, mas a gente esquece o complemento do versículo. O complemento do versículo vai dizer para nós: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. Recebemos um poder para testemunhar Jesus Cristo. De que poder é esse que Jesus está falando de forma prática? De que poder é esse? O profeta Isaías vai dizer para a gente:
profeta Isaías vai dizer para a gente assim, lá no capítulo 61, versículos de 1 a 3: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e dar a todos os que choram uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. É isso que o Espírito Santo vai fazer com você e comigo. Esse é o poder do Espírito Santo. Aí Lucas, que escreve o Evangelho também, não só Atos, ele vai relembrar o que Jesus faz. Ele diz que eu fiz uma curada investigação, e ele vai dizer lá o seguinte: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, no caso a Jesus. Jesus abriu e encontrou o lugar que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas confirma que Jesus leu esse texto na sinagoga, que Jesus disse às pessoas: olha, vocês vão receber esse poder se vocês forem batizados com o Espírito Santo. Esse é o poder. Há muitos lá fora. A gente hoje está com um grupo pequeno. Semana passada tinha um grupo muito bom, mas alguns me avisaram que não ia estar hoje aqui. Mas ainda nosso grupo é um grupo que, graças a Deus, está caminhando, mas está crescendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: há muita gente lá fora que estão oprimidas, que estão cegas, que estão acorrentadas. Ainda não é glória a Deus, ainda é misericórdia. Estão acorrentadas, e Deus quer usar você, agora sim, glória a Deus. Deus quer usar a mim para proclamar esse Evangelho. Você está entendendo, querido? Para mostrar às pessoas lá fora: é o cara que está do teu lado no dia a dia trabalhando com você, é a moça que está do seu lado, é a vizinha, é o vizinho, seja quem for, é quem Deus te colocar na frente, para mim e para você, proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da justiça de Deus. Ele virá e o juiz julgará todas as nações. Mas o Espírito Santo nos capacita de forma prática. Eu ainda quero falar mais algumas coisas sobre esse poder do Espírito Santo. Poder para dizer não ao pecado e andar em espírito, e jamais satisfazer a concupiscência da carne, os desejos da carne. O Espírito Santo, quando entra na minha vida, ele me reveste de poder para dizer não ao pecado. Quando eu andava, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, quando eu andava outrora cego, nas trevas, eu fazia o que minha inclinação do mal que estava dentro de mim me fazia fazer. Mas quando a gente recebe o Espírito Santo, ele dá o poder a você e a mim para dizer não ao pecado. Ele me dá poder para cumprir os ensinamentos dele, de Jesus. O Espírito Santo me dá esse poder. Cumprir de verdade, não dar os nossos jeitinhos brasileiros, que a gente tem mania de dar, o jeitinho brasileiro de cumprir os mandamentos de Deus, de negociar a palavra de Deus. Isso aqui eu faço, isso aqui não dá para eu fazer porque é muito difícil. Não é difícil, a gente pode fazer, a gente pode andar de forma correta. Poder para confiar que nada vai nos faltar. Quando Jesus envia os 70 para proclamar o Evangelho, ele diz que vai cuidar dos 70. Quando ele, no capítulo 28 de Mateus, quando ele dá a grande comissão, e ele diz: vão e façam discípulos, ele diz assim: eu vou estar com vocês até a consumação do século, eu não vou abandonar vocês. Ele diz para mim e para você: qual é o filho que pede um pão que o pai vai dar pedra? Pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis. Então Deus vai cuidar de nós. Creia, vamos crer, irmãos, vamos nos ajudar mutuamente a crer no cuidado de Deus, esse poder que o Espírito Santo nos dá. Poder para defender a nossa fé num mundo que nós estamos vivendo, contrário às Sagradas Escrituras, contrário à palavra de Deus. Ele nos dá esse poder, ele nos dá poder para abrir a boca e falar de sua palavra,
abra a boca que eu te encherei. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Ah, pastor, mas eu não sei dizer nada para alguém. Abra a sua boca e deixa Deus te usar, que Deus vai te usar. É o Espírito Santo que faz isso. Ele vem para batizar a igreja, ele vem para capacitar com poder, e o terceiro ato do Espírito Santo é nos encher com a sua presença. Agora sim, capítulo 2, versículos de 1 a 4, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? Todos ficaram como? Cheios do Espírito Santo de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Perceba, queridos, que no versículo 1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu gosto dessa expressão. Eu gosto dessa expressão porque mais na frente, todos estavam reunidos no mesmo lugar, mais na frente, vai dizer que eles tinham tudo em comum. Vai dizer que eles estavam diariamente no templo. Vai dizer que eles estavam juntos no templo e nas casas. Você sabe o que é isso? Eu entendo que nós somos cheios do Espírito Santo. Eu entendo que Ele nos enche com sua presença quando a gente está em casa, quando a gente está ali lendo a Bíblia, orando, buscando a presença de Deus, no momento a sós, o meu momento e o momento de Deus, a minha devocional, Ele está ali comigo me enchendo. Mas eu gosto desse momento aqui que o Espírito Santo vem sobre a igreja, porque Ele não vem quando eu estou só. Eu não estou dizendo que isso é regra, tá? Isso não é doutrina, por favor, entenda o que eu estou tentando falar para você. Eu acabei de dizer que o Espírito Santo vai ao teu encontro na tua casa, que o Espírito Santo te enche quando você está na sua casa, no seu quarto, trancado no seu quarto, porque essas são palavras de Jesus. Mas eu estou dizendo que o texto está dizendo que a descida do Espírito Santo aconteceu no momento em que eles estavam reunidos. E isso reflete um pouco a importância da igreja, a importância de nós estarmos reunidos como igreja. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. O texto vai dizer que havia 120 pessoas ali no primeiro capítulo de Atos. 120 pessoas. E aí, meus amados irmãos, mais na frente ele vai falar, na verdade eu vou me dedicar um pouco mais a isso na próxima mensagem, e eu não quero entrar tanto nesse assunto agora, mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele nos enche também quando nós estamos juntos como família na fé, tá certo? Ele nos enche quando nós estamos reunidos. Perceba que o Espírito Santo, Ele habita em nós, como eu falei, Ele nos enche quando nós estamos juntos. Isso Ele faz de duas formas. Sabe o que acontece? Que o texto vai dizer para a gente? Que a igreja é capacitada com dons. Segunda coisa que o texto mostra é que o extraordinário acontece. Preste bem atenção, o Espírito Santo nos enche, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo nos capacita de poder, mas o Espírito Santo também nos enche mais e mais dele. E quando isso acontece, você é capacitado com dons dados por Deus, e o extraordinário de Deus acontece na vida da igreja. Olha lá de novo, pastor presbiteriano falando de extraordinário acontecer na vida da igreja. Sim, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, e Ele faz o extraordinário acontecer em nosso meio. Não às vezes da forma como a gente tem visto por aí fora, não é disso que eu estou falando, mas o versículo 2 e 3 vai dizer: de repente veio do céu um som, como de um vento forte, encheu toda a casa, o qual estavam assentados, viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Gente, isso é um texto histórico, tá? Texto histórico, a gente não formula doutrina em texto histórico, presta atenção nisso. As nossas doutrinas estão nas cartas dos apóstolos. O que é história, aconteceu lá, não significa dizer que tem que acontecer aqui do mesmo jeito que lá. Isso não é doutrina, presta atenção. Mas o fato é de que o mover de Deus, ele existe quando nós nos reunimos, e ele existe quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Diz o texto que 120 pessoas falaram em línguas, e outras pessoas que estavam na região começaram a ouvir aquele barulho, começaram a ouvir aquele extraordinário acontecer, e diz o texto que todos foram para perto deles para entender o
que estava acontecendo, porque eles ouviram nas suas próprias línguas, medo, persas, alamitas, enfim, eram várias pessoas de várias regiões, e eles estavam ouvindo em suas próprias línguas. Sabe por quê? Porque eles começaram a falar o que o Espírito Santo os capacitou a falar, e não aquilo que vinha dele mesmo. Me lembro de uma vez que eu fui para um congresso, e um preletor, e eu não sabia que ia acontecer aquilo, eu era jovem, sempre fui de igreja presbiteriana, e eu me lembro que ele começou a tentar ensinar as pessoas a falar em línguas, e ele dizia assim: diga aleluia, aleluia, diga aleluia, aleluia, diga aleluia, aleluia, diga aleluia, aleluia, e daqui a pouco começou um grande barulho, as pessoas Nós não podemos julgar ninguém, é isso que as Escrituras nos dizem. Nós não podemos julgar ninguém, mas dom Deus dá a um e a outro não, porque é isso que o apóstolo Paulo vai dizer: nem todos terão o dom de línguas, nem todos. E há uma discussão também na igreja reformada, se o dom de línguas cessou ou não cessou. Não vou entrar no mérito da questão, porque para mim os dons são para hoje também, mas eu não entendo da forma como tem sido feito por aí fora. Eu creio que Deus dá o dom a você baseado naquilo que o apóstolo Paulo diz, que o dom é para edificação própria, é você que se edifica, e para edificar a igreja teria que ter a interpretação. Está lá em Coríntios capítulo 12, capítulo 13, o apóstolo Paulo falando e normatizando o dom na igreja de Corinto. Mas, amados irmãos, o texto vai dizer que o extraordinário também acontece aqui. Não somente dom é dado à igreja quando o Espírito Santo enche a igreja, mas o extraordinário acontece. E aí, meus amados irmãos, diz que apareceram línguas de fogo, um vento impetuoso, um vento forte. Ou seja, o extraordinário de Deus sempre aconteceu, não foi só nesse momento aqui não, né? Sempre aconteceu. Quando Jesus morreu, aconteceu os estrondos e etc. Sempre aconteceu o extraordinário de Deus. Mas o Espírito Santo faz o seu mover na sua igreja de forma também extraordinária. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não consegue fazer, o Espírito Santo faz por nós. Ele opera maravilhas, Ele opera milagre, Ele opera sim curas, e eu creio nisso, mas é no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle, e não eu determinando aqui na frente o que vai acontecer e o que vai ser. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? É uma ação do Espírito de Deus, e não minha, e não sua. Alguns vão dizer aqui então que há um segundo batismo com o Espírito Santo, que a evidência é falar em línguas. Ou seja, então todos na igreja têm que falar em línguas, enquanto Paulo vai dizer lá na frente: não, existe o dom de línguas, existe o dom de profetizar, e existem outros dons, e línguas é um dom que Deus dá a um e outros não. Aí alguém também vai dizer assim: mas aqui é língua estranha. O texto não está dizendo que é estranho, o texto está dizendo que é uma língua idiomática. Alguém vai dizer: é uma língua dos anjos, porque se baseia num único versículo. Hipoteticamente o apóstolo Paulo falando: ainda que eu fale língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada terei. Paulo não está dizendo que existe uma língua dos anjos. Paulo está dizendo que se eu não tiver amor, eu não vou ser nada daquilo que ele está dizendo lá na lista que ele está citando. E a única expressão que aparece estranha em Atos dos Apóstolos, o grego vai mostrar para a gente que é estranho para quem ouve, porque aquela pessoa falava uma língua comum que todos sabiam, e ela começa a falar uma outra língua, e é estranho para quem ouve. Então presta atenção, dom de línguas existe, eu quero afirmar isso, eu creio que as coisas extraordinárias de Deus acontecem da forma dele, do jeito dele, no tempo dele e na hora dele. E a gente precisa entender o que de fato as Escrituras estão nos dizendo. Mas o que eu quero deixar mais firme para a gente é: Deus nos capacita com dons. O texto vai dizer que eles ouviram falar nas suas próprias línguas. E aí, meus amados irmãos, eles vão até Pedro, eles vão até os apóstolos, e outro dom, olha só,
o Espírito Santo capacita a Pedro com o dom da pregação. Ele começa a pregar, ele começa a dizer as coisas do Velho Testamento, ele chega até em Jesus, e ele chega no Espírito Santo e diz: o que vocês estão ouvindo é nada mais, nada menos a promessa de Joel, que o Espírito Santo veria. Esses homens não estão embriagados como alguns estão achando, esses homens não estão loucos como alguns possam estar achando, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus, cheios. E Pedro prega para aqueles homens. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Olha a pregação de Pedro. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue e fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, ou seja, até a volta de Jesus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o resultado que acontece depois da pregação de Pedro, versículo 37. Depois de ouvir o sermão de Pedro, aquelas pessoas ficaram aflitas e perguntaram: o que é que nós faremos com tudo isto? O que é que nós faremos com essa pregação? O que é que nós faremos com o que você nos ensinou agora? O que é que nós faremos com o que você falou a respeito de Jesus? Olha a resposta de Pedro. A resposta de Pedro é: arrependam-se, versículo 38 e 39, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, é para seus filhos, e é para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor Deus chamar. É Deus quem chama. Para todos a quantos Deus chamar. E aí, o versículo 40 a 41, Lucas relata que os que aceitaram a palavra foram quase 3.000 pessoas. E é isso que acontece quando nós entendemos Jesus na nossa vida. Eu quero terminar dizendo para você: olha, quando nós aceitamos a Jesus, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele entra em mim e em você. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Não só isso, o Espírito Santo nos capacita para viver uma vida para Ele. Mas não só isso, o Espírito Santo nos enche a cada dia. Nos enche de fé, nos enche de ânimo, nos momentos de crise, no momento de dificuldade. A Bíblia diz que Ele é o Consolador. Ele está ali do nosso lado, nos motivando o tempo todo a viver uma vida para Deus e a confiar no Senhor. Ele nos dá dons e Ele faz coisas extraordinárias acontecer na nossa vida. Esses são os atos do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero terminar lembrando 1 Tessalonicenses 5:19, não apaguem o Espírito. Depois Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. Por último, Gálatas 5:16 e 17, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Você entende isso? Ou seja, esses são os atos do Espírito Santo, e o que Ele requer de nós é que a gente viva uma vida para Cristo, para Deus, e Ele vai nos capacitar com isso. Viver uma vida para Cristo, para Deus, é pregar o Evangelho. Ele nos capacita com poder para mostrar a esse mundo que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele nos enche quando a gente se debruça, quando a gente lê a palavra, quando a gente ora, quando a gente se reúne como igreja. Os dons aparecem, as pessoas servem o corpo de Cristo com amor, com dedicação, porque os dons surgem. Mas não só isso, o extraordinário de Deus acontece também. Pessoas são transformadas, isso é o extraordinário de Deus. Pessoas são impactadas, pessoas abandonam o pecado, se convertem a Cristo. Mas não só isso, pessoas são
mal moral, o mal emocional é arrancado de nós. A gente olha hoje para a sociedade, a gente vê cada dia mais o aumento de depressão, síndrome de pânico, ansiedade. E Jesus disse que as pessoas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Vamos orar? Eu queria que você tivesse um tempo a sós com Deus de oração, dizendo: Deus, baseado nesse texto, baseado na exposição do texto da Tua Palavra, enche-me com o Teu Espírito cada vez mais. Essa não é a segunda bênção, é a plenitude do Espírito que o apóstolo Paulo fala. É ser cheio do Espírito Santo, cheio de amor, cheio de misericórdia, perdoar, amar, cuidar, reconhecer pecado, quebrantamento, pedir perdão. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é seguir a palavra, é colocar em prática a palavra. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Feche seus olhos, converse com Deus e diga: Senhor, me ajuda a ser cheio do Teu Espírito. Emmanuel é o Deus conosco e por isso nós baseamos a nossa igreja em 3 pilares. Discipulado, o Deus que deixou a sua palavra para nós e Ele se revela a nós através da sua palavra e a palavra que nos transforma. Comunhão, nós queremos ser uma igreja que ama uns aos outros, que se preocupa com as necessidades uns dos outros, que vive de fato aquilo que a Bíblia fala sobre uns aos outros, que é amar, perdoar, servir. É isso que nós queremos ser, uma igreja que vive comunhão. E missão. Missão é exatamente o entendimento